Pai do Senhor, igreja. Estamos aqui no terminal Praça A, setor Campinas, em Goiânia. Vamos aqui anunciar o Evangelho de Cristo. Vamos começar agora há pouco. Seja feita a vontade do Senhor. Obrigado. É melhor. Tá lotado o terminal. Lotadinho o terminal.
paz esteja contigo. Saudações de paz em nome de Jesus Cristo a todos que ouvem. Bem-aventurados são os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro. Porque o tempo do Senhor está próximo. O tempo está se aproximando. O tempo está se esgotando. A Bíblia fala que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, mais amigos dos deleites do mundo do que amigos de Deus. E a Bíblia fala que esses seriam tempos trabalhosos. Homens amigos dos deleites, dos pecados, inimigos da cruz. A Escritura ela é divinamente inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, proveitosa para corrigir, para que todo homem seja aperfeiçoado diante de Deus, seja instruído em toda a verdade e justiça. Toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus para instruir, para guiar o homem, para que ele seja perfeitamente diante do Senhor instruído em verdade e justiça. Estou aqui agora com a Bíblia aberta no livro de Tiago, pois a Escritura ela é a inspiração de Deus para instruir o homem em qual caminho é bom e reto diante de Deus. Está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1: Pois da onde vêm as guerras e pelejas entre vós, porventura não vem isto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçam e nada têm, são invejosos e cobiçosos não podem alcançar, combatem e guerreiam, e nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes com os vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se constitui amigo do mundo, se constitui também inimigo de Deus. As guerras vêm das próprias vontades humanas. A Bíblia fala que dos próprios deleites, uns guerreiam contra os outros. Sendo que a própria Escritura diz que a nossa luta não é contra a carne, não é sangue, mas sim contra principados e potestades, ou seja, contra espíritos malignos. Essa é a nossa guerra. A guerra hoje, infelizmente, é entre os humanos, uns contra os outros, em relação à sua própria religião, guerreiro. A própria religião hoje, ela institui o homem a lutar, a guerrear, de uma forma errônea, uns contra os outros. Uns dizem eu sou de Paulo, e outros se orgulham, eu sou de Cefas. Outros dizem, eu sou de Cristo. Nunca houve uma geração tão orgulhosa como essa. Uns dizem, eu sigo Macedo. Outros falam com orgulho que são devotos de Aparecida. Outros com muito orgulho são devotos de Chico Xavier, que já está morto. Outros vão dizer com muito orgulho que são evangélicos. Mas a pergunta que não se cala: Cristo está dividido? Existem divisões no reino de Cristo? Certamente não. Jamais houve divisão entre Cristo. Por isso Jesus não instituiu uma religião. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho para o Pai. E Jesus ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não é por esse caminho, não tem outra forma de se chegar até a Deus. E muitos guerreiam na sua carne uns contra os outros, mas a Bíblia fala que são ações carnais. A Bíblia fala assim: vocês cobiçam as coisas e nada alcançam, porque vocês cobiçam coisas para gastarem seus próprios deleites. É por isso que o homem ele pede e ele não recebe, porque pedem mal. A Bíblia fala: pedis mal, por isso não recebeis. Você já parou para pensar se Deus ele fosse satisfazer tudo que o coração do homem pede?
Já parou para pensar? Como estaria o mundo se Deus fosse parar para satisfazer as vontades humanas? Como estaria esse mundo? A Bíblia fala que pedis mal, e é por isso que não recebem. Ah, mas a intenção é boa. Mas a Bíblia fala no livro de Isaías que os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus, e os seus caminhos não são os caminhos de Deus. Ou seja, o que você pede diante de Deus talvez seja algo bom no seu coração, mas comparado com o que Deus assim propõe ao homem, é um pedido que te levará à morte, à destruição da tua alma. Por isso a Bíblia fala: vocês pedem e não alcançam, porque estão pedindo mal. Pedem para gastar em seus deleites, ou seja, para viver em seus pecados. E é por isso que Deus, Ele não satisfaz o desejo do coração do homem iníquo, do homem pecador. Jesus, Ele fala assim, em sua oração: seja feito antes a vontade do Pai, seja feita a tua vontade, tanto nos céus como na terra. Se é a vontade de Deus que tem que ser feita, então por que busca ao Senhor Deus para a satisfação de seus deleites, de suas vontades? O reino de Deus não gira em torno da vontade humana. O próprio Deus, no passado e no presente, Ele não está a serviço dos homens. Mas a Bíblia fala que tudo foi criado por Ele para serviço dele. E a Bíblia fala que um dia todo o joelho vai se dobrar diante dele, e toda língua confessará, para a glória de Deus Pai, que Cristo é o Senhor. Essa nação hoje em dia desconhece o Senhor. Estão cegos demais seguindo uma senhora, uma rainha dos céus, e não percebem o seu passo largo para o inferno, pois a idolatria leva o homem com passos largos para o inferno cegamente. Mas a Bíblia fala que todo joelho se dobrará diante dele. Hoje, infelizmente, muitos dobram o joelho diante não de Deus, ou diante do Senhor, mas diante de uma senhora, de outras divindades. Deus abomina a idolatria. Deus abominou a idolatria no passado. Deus abomina a idolatria no presente. Deus, Ele não divide a sua glória com os homens e nem tampouco com as imagens de escultura. Está escrito aqui no Salmo: Deus não divide sua honra com as imagens de escultura, nem tampouco com o homem, com criatura alguma. Independente se o Papa canonizou como santo, independente se a Igreja Católica chama de santo, Deus não divide sua glória com imagens de escultura. Deus não divide a sua glória com os homens, principalmente os mortos. A Bíblia fala que os mortos não podem louvar a Deus, nem tampouco há a sua própria memória, porque entrou o esquecimento. A própria palavra do Senhor, ela diz que Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Jesus falou que Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Deus de Isaac, Deus de Abraão, diziam para Jesus. Jesus falou: ora, Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Deus foi Deus de Isaac e de Abraão enquanto serviram a Ele. Mas o Deus que criou os céus e a terra, e que não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele procura habitação dentro de você. Ele é o Deus dos vivos. E a Bíblia fala que aqueles que se consentem com o mundo, amam as coisas que no mundo há, se constituem-se inimigos de Deus. É tão mal assim ser amigo do mundo. É algo perverso, é algo abominável diante de Deus. Você já parou para pensar o que há de tão horrível, de tão tenebroso assim, ser amigo do mundo e amar o mundo? Para Deus detestar e abominar de tal forma? Já parou para pensar que esse mundo jaz no maligno? Esse é o motivo
dos que amam o mundo e as coisas que neste mundo há se constituem inimigos de Deus. É por esse sentimento, porque o mundo jaz no maligno. E a Bíblia fala que, no versículo 4, em Tiago 4, versículo 4, adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade do mundo, pois ela é inimizade contra Deus. É inimizade contra Deus. Que é amar o mundo? Amar seus prazeres. O mundo, o que constitui, o que guia o mundo é o pecado. As leis, regidas por homens corruptos, distantes de Deus, levam os homens ao pecado. Se o mundo fosse regido pelo próprio Deus, ou melhor, se as pessoas fossem regidas, guiadas pela vontade de Deus, as coisas certamente não estariam como agora. Porque muitos dizem assim que Deus está no seu coração. Então, se certamente Deus está em seu coração, você teria que honrar Deus através do seu corpo. Porque se é Ele que habita dentro de você, você não vive mais para si, mas Cristo habita dentro de você, como Paulo declara. Paulo declarou isso. Vivo não eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, daquele que por mim me amou e também se entregou. Paulo deu uma declaração assim: Cristo está habitando dentro de mim. Agora eu não vivo mais segundo minhas vontades, não segundo mais os meus deleites. O que vivi outrora, eu reputo como lixo e como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. E a vida que agora eu vivo segundo a fé em Cristo Jesus, daquele que me amou e por mim se entregou. Isso é fé. Não há uma outra fé. A fé é essa: andar como Cristo instruiu, andar como Cristo andou. Viver é Cristo, morrer é lucro. Só o Evangelho constitui o que é seguir a Cristo, e só o Evangelho te leva a seguir a Cristo. Mas as religiões confundem as mentes das pessoas, e as pessoas realmente não compreendem o que é o caminho de Deus, porque se descobre pela palavra do Evangelho qual é o caminho reto aprovado diante de Deus. E um dos padrões que te afasta de Deus é ser inimigo do mundo, é ser amigo do mundo. Você se constitui inimigo de Deus. E a Bíblia também fala que a verdadeira religião, pura, imaculada diante de Deus o Pai, é esta: guardar-se da corrupção deste mundo, visitar os órfãos e as viúvas e suas tribulações. Tiago capítulo 1, versículo 27. Esta é a verdadeira religião dentro da Bíblia. E as religiões deste mundo nunca se afastaram da corrupção deste mundo. Elas nunca se afastaram. O catolicismo tem grande influência na política. Mundo, política, tradição, cultura. Tudo isso é regido pelo próprio diabo. E a Bíblia fala que aqueles que dizem seguir a Deus e têm a sua religião firmada em Deus, não se misturam ou se contaminam com as coisas deste mundo. Por exemplo, a idolatria é deste mundo. A bebedeira, embriaguez, chame como quiser, é uma amizade com o mundo, é uma inimizade contra Deus. Noé se fez inimigo de Deus quando foi encontrado pelos seus filhos, bêbado, jogado no chão. Trouxe, igual Davi, a maldição para sua família por causa do seu erro, não somente por causa da embriaguez, mas por causa da infidelidade a Deus. É o que as pessoas dizem hoje, igual Eva, só por causa que comeu a fruta? Não, porque desobedeceu a Deus. Só porque Noé se embriagou? Não, porque deixou os estatutos de Deus. E Davi só foi destruída a sua casa, sua família, por causa que adulterou? Mas foi porque foi infiel a Deus. O homem pode até ser infiel a Deus, mas se ele permanecer infiel até a morte, ele vai perecer no tormento. O homem pode até a última hora da sua vida viver no pecado, mas na última hora ele sofrerá as consequências. Por isso é necessário que haja uma conversão antes que seja tarde. É necessário que haja um verdadeiro arrependimento,
que te leva a Deus antes que seja tarde. Não é como o mundo diz, que está descansando em paz, que virou uma estrela no céu. Inimigos da cruz de Cristo não têm um descanso, não têm paz. Inimigos da cruz não há paz quando partem dessa vida, os quais amam este mundo e as coisas que neste mundo há, não há descanso, não há paz. A Bíblia fala assim que a paz está em Jesus Cristo. E Jesus falou, a minha paz eu vos deixo. Eu não dou como o mundo a dá. Não é da forma que o mundo dá. É diferente, é pelo Espírito. A paz que Jesus proporcionou, ela trouxe guerra antes. Percebe que quando Jesus, ele nasce, desde o primeiro momento, virou forasteiro desde o bebê, sendo levado pela Maria e nasceu numa manjedoura, porque os príncipes das trevas, aqueles magos, queriam matar a ele. Ou melhor, Herodes. Houve guerra desde o princípio. E Jesus falou que não veio trazer paz, mas espada. E a Bíblia fala que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo e paz do Espírito. Então esta paz é no Espírito, é de dentro para fora. No mundo Jesus falou assim, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Será que você consegue compreender que o plano de Deus não é para esta vida, não é para o agora, mas é para o amanhã distante, a eternidade? Será que você percebe que Jesus ele não está pregando um reino terreno de bênçãos financeiras, prosperidades, como pregam aí os falsos pastores, que na verdade são mercenários? Jesus ele prega o contrário. Ele fala assim, ó, se alguém quiser vir após mim, deixa tudo. Nega a si mesmo, ou seja, deixa a sua própria vontade, tome a sua própria cruz e siga-me. A cruz é pesada? Não é, Jesus falou porque o jugo é suave, o seu fardo também é leve. O jugo é suave, o jugo de Jesus é suave, o fardo é leve. As religiões têm jugos muito pesados, que nem eles mesmos conseguem carregar. Jesus ele tem um jugo suave, e o fardo leve. Para você ter um exemplo, quantas das pessoas que estão promovendo a campanha da Fogueira Santa, os bispos, os pseudos pastores, quantos deles dão tudo que tem? Seu carro, sua casa, seu dinheiro? Não dão. O fardo que colocam para as pessoas levarem, ele é muito pesado, que nem eles conseguem levar. Lembra o episódio que Jesus confrontou os fariseus, dizendo, vocês são hipócritas, vocês colocam fardos pesados e ficam olhando de longe, e contudo vocês não movem nem sequer um dedo para ajudar. A hipocrisia tomou conta. Salve quem puder. A religião ela não constitui ao homem o caminho que leva a Deus, mas Cristo ele declara em João 14, versículo 6, que Cristo é o caminho. Salve-se quem puder. A divisão ela vem de Satanás. E é isso que propõe instituições religiosas, divisões ideológicas, doutrinárias. Mas Jesus, ele diz que veio para buscar o que se havia perdido. E veio, está entre nós. O reino de Deus está dentro de nós. Daqueles que verdadeiramente creem e daqueles que verdadeiramente o recebem. O reino de Deus está dentro de nós. Jesus ele está à porta, moradores da terra, cidade de Goiânia. O tempo está se aproximando. Olha o que a Bíblia vai dizer. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes antes da maior graça. Portanto diz Deus, que ele tem ciúme de nós. Deus ele dá graça ao humilde. Deus é um Deus que tem ciúme. Mas o ciúme de Deus não é um ciúme doentio igual dos homens, dos humanos. É um ciúme de zelo. Deus é um Deus zeloso.
Essa palavra ciúme, que Deus tem ciúme, Ele tem zelo de nós. Ele tem zelo da nossa alma. E a Bíblia diz que Ele vela para que nenhum se perca. Ele vela para que todos venham alcançar a vida eterna. A salvação está à escolha humana. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas não é a vontade de todos se salvar, nem todos crê. E a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo, porém o que não crê já está condenado. É necessário crer. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível o homem conseguir agradar a Deus sem fé. Será que essa geração agrada a Deus? Quantos dos que me ouvem será que conseguem agradar a Deus? Nós não estamos falando de uma fé onde você leva uma cruz pesada de madeira no seu lombo, caminhando para a Trindade. Não estamos falando de uma fé onde você vai subir a basílica, divino Pai Eterno, de joelhos. Não estamos falando disso, isso não é fé. Estamos falando da fé que diz a Bíblia. A fé vem por ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Escreveu lá em Hebreus, dizendo que a fé vem pela palavra de Deus, vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todos os outros preceitos que não vêm da palavra de Deus não é fé. São sincretismos, são dogmas, mas a fé vem pela palavra. E a Bíblia fala que é impossível homem agradar a Deus sem fé. Fé não é você pegar o seu 13º, a sua economia, levar lá na Universal e fazer uma fogueira santa. Isso não é fé. Isso não é padrão da Bíblia. Isso não é padrão de sacrifício de Deus. A Bíblia fala que Deus tem mais prazer em que se obedeça a palavra de Deus e em que se sacrifique. O obedecer é melhor do que o sacrificar. A misericórdia, Jesus Ele quer e não sacrifícios. Sabe por quê? Já tem um sacrifício que Deus já recebeu e foi apresentado diante de Deus. Conhecemos bem a história que Cristo foi morto como um cordeiro sacrificado para a salvação daqueles que creem. E Deus recebeu esse sacrifício. E a Bíblia vai dizer assim: sangue de bodes eu não quero, nem de cordeiros, nem de cabritos, mas tira esse sacrifício e coloca um novo sacrifício. E qual é esse novo sacrifício? Aquele que foi feito no madeiro, Cristo. Cristo sendo sacrificado para remir e salvar aqueles que se haviam perdido. Inclusive Israel, quando negou a Cristo até hoje, continua negando e rejeitando o Messias. Mas a Bíblia fala que Ele mesmo virá, Jesus, para trazer aos homens a sua recompensa. E você está preparado? Se prepara. Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. A Bíblia fala que aqueles que querem caminhar com Deus precisam ser inimigos do mundo. O mundo não são pessoas, são padrões, é um sistema. Não são pessoas, mas sim um sistema que rege e governa. E assim a Bíblia fala que este governo que jaz no maligno, ele tem enganado multidões. Mas Jesus fala, pela verdade, conhecendo a verdade, você pode ser livre. Você pode ser livre do engano. Você pode ser livre de toda a prisão pecaminosa, espiritual, de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te faz ser uma pessoa perversa. A verdade, ela liberta. A Bíblia fala assim que Deus, Ele dá maior graça aos humildes, portanto Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas porém Deus dá graça aos humildes. Uma das coisas que Deus Ele rejeita são os soberbos. A soberba é algo que precede a ruína. A Bíblia fala que a soberba do homem, ela produz a ruína, a destruição. Porém Deus Ele dá graça ao humilde. E os soberbos Ele resiste. Vemos a soberba hoje tomando conta do mundo, dos religiosos,
dos pseudos pastores. Eles estão se tornando soberbos. O que é soberbo? A Bíblia fala um dos preceitos: aprendem sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. O que é soberba? Uma pessoa que tem falta de humildade para ouvir, para aceitar a verdade, ela é uma pessoa soberba. Uma pessoa que tem resistência para receber a verdade, porque ela confronta o seu ego, é uma pessoa soberba. Uma pessoa que rejeita as instruções verdadeiras de Deus é uma pessoa soberba. Pessoas que rejeitam as palavras de Deus são pessoas soberbas. E muitos estão se soberbecendo. A soberba, ela destrói a alma do homem e precede a sua destruição. Porém Deus, ele dá graça aos humildes. E é uma humildade falsa, de aparência, enfeitada pelo exterior, mas é aquela humildade verdadeira que Jesus diz, de espírito. Cuidado! Existe a falsa humildade, está pelo meio religioso, em que as pessoas estão se deixando ser enganadas. A Bíblia fala dos fariseus, que eles tinham aparência, mas por dentro eram sepulcros caiados. A falsa humildade, ela é muito perigosa. Pessoas com uma fala mansa, pessoas com uma aparência até convincente de que são de Deus, o que realmente parecem ser boas pessoas, mas a Bíblia fala assim: pelo seu fruto conhecereis. Pelo fruto se conhece a árvore. Deus, ele conhece cada um pelos seus frutos. Não se colhe frutos maus de uma pessoa má, ou melhor, frutos maus de uma pessoa boa, como também não se colhe frutos bons de uma pessoa má. Cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Ou a árvore é boa, o seu fruto é bom, ou a árvore é má, o seu fruto é mau. Deus os compara como árvores. E cuidado, o machado está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não produzir bons frutos será, pois, cortada pela raiz e será lançada no fogo. O Senhor Deus, ele tem um machado, Jesus. E a Bíblia fala que o machado está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não produzir bom fruto será cortada pela raiz. Cuidado, pois a Bíblia, ela diz que é necessário o homem se arrepender e se tornar para Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham sobre vós o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai os vossos corações, e sintam as vossas misérias. E lamentem, e chorem, e convertam-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Toda criatura esteja sujeita a Deus. Toda a carne humana esteja sujeita a Deus. Todo homem esteja sujeito a Deus. Se sujeitem a Deus e Ele se achegará até vós. Ou seja, se Deus, ele se achega até o homem, é porque ele está distante. Se Deus, ele se achegará até a vós por meio da humilhação, por meio da sujeição a Deus, é porque ele está distante. Tome cuidado, que talvez você que diz que tem Deus no seu coração, talvez ele distante esteja. Cuidado, que talvez Deus esteja mais distante do que você possa imaginar de seu coração. Todos acreditam que tem Deus no coração, mas a Bíblia fala que Deus, ele habita dentro do coração do homem quando o homem obedece a ele. Está escrito em João 14, versículo 23, quem me ama pratica as minhas palavras,
o amarei e farei morada dentro dele. E eu e meu Pai nos manifestaremos a ele, disse Jesus. Se você não guarda as palavras de Deus, certamente dentro do seu coração ele não está. E se você não guarda as palavras de Deus, ou seja, não pratica essas palavras, você também não ama a Deus. O falso amor de Caim, o Caim que amava a Deus supostamente, levou ao inferno, ou melhor, levou à destruição, levou à inimizade contra Deus. E muitos estão caminhando assim. Amarmos a Deus, filhinhos, não somente de palavras, não somente de palavras, mas em demonstração de espírito. Ame a Deus de todo o coração, não seja um amor falso e fingido somente de palavras, mas demonstração de espírito, ou seja, fidelidade, sujeição. É a única forma de se aproximar de Deus, é estando sujeito a Ele. E se você quer estar sujeito a Deus, deixa a idolatria, deixa a inimizade contra Deus. Se você quer se aproximar de Deus, deixe a sua embriaguez, deixe o adultério e a idolatria. Você constitui inimigos de Deus, os quais caminham segundo a carne. A Bíblia fala que os que andam segundo a carne são inimigos de Deus. Mas os que pelo Espírito caminham, constituem-se amigos de Deus. Ou seja, automaticamente, inimigos de Deus são os que amam o mundo. O mundo é inimigo de Deus. O mundo desde o princípio foi inimigo de Deus. O homem ele declarou inimizade contra Deus, sendo rebelde a Deus desde o princípio. Mas a Bíblia diz que se você se sujeita a Deus, você se torna para Ele. E assim Deus, Ele torna para vós. Deus, Ele torna para o homem, quando o homem se sujeita ao Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, Isaías vai dizer também no capítulo 59, o que faz separação entre o homem e Deus são os seus pecados. Porém a sua mão não está encolhida e seus ouvidos não estão agravados, para que não possa ouvir ou ajudar. Porém o que faz separação entre o homem e Deus são os seus pecados. O pecado é tão terrível assim ao ponto de o homem estar em separação de Deus e não ser ouvido de forma alguma por Deus. Por isso, Jesus ele diz, arrependam-se dos seus pecados e convertam-se dos seus maus caminhos para que possam alcançar remissão dos seus pecados. Convertei-vos, arrependei-vos para que possam ser remidos de vossos pecados, disse Jesus. Se o pecado não fosse algo tão perigoso assim, se fosse algo tão inofensível como muitos acreditam, Jesus não teria morrido na cruz, levando o pecado de uma humanidade perversa, a qual mesmo crucificou, e de outros que ainda viriam a escarnecer dele, e de uma geração que veio na terra e que zomba dele, zombando da sua própria palavra. Porém, a Bíblia fala que um dia todos nós teremos que comparecer diante do juízo e cada um prestará conta de si mesmo. Cada um dará conta de si mesmo. Naquele dia, quem poderá te ajudar? O grande dia que há de se aproximar, todos estarão diante de Deus. Quem poderá os livrar da face de Deus? E dirão, ó montes caiam sobre nós, ó pedras caiam sobre nós. Está lá escrito em Apocalipse. As pessoas vão querer se afastar da ira de Deus. Mas Jesus falou, como vocês pensam que podem escapar da ira de Deus? É impossível. Quando a ira de Deus vier para ser cumprida e ser despejada sobre o mundo, ninguém vai poder escapar. Hoje, o homem ele pode sim mudar o destino final, o curso final da sua alma, o destino final. Mas porém naquele dia que há de vir virá e não tardará. Arrependei-vos,
torne-se para Deus, se sujeite a Deus, e Ele se achegará até vós. Resisti ao diabo, Ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, alimpai as mãos, pecadores, e de duplo ânimo, e purifiquem os vossos corações. Isso aqui não é um requisito da religião, isso aqui é um requisito de Deus. O homem precisa purificar o seu coração para se aproximar de Deus e viver com Deus e estar em Deus. É impossível você ter Deus no seu coração, o seu coração estando corrompido no pecado, cheio de imoralidade, cheio de malícia, cheio de mentiras, cheio de perversidades. É possível Deus habitar no coração dessa forma. Onde há o orgulho, a soberba, há a destruição, há a ruína do homem. E Deus não está lá, e Deus não habitará nesse coração. Mas a Bíblia fala, se sujeita a Deus, resista ao diabo, ou seja, resista às tentações. Resistir ao diabo é você rejeitar as tentações, resistir, vencer, lutar até o fim, para não concluir, não concretizar os desejos, os desígnios malignos, pecaminosos de seu próprio coração. Para você ver que o coração não é guia do homem, e a Bíblia fala que o coração é enganoso. As religiões dizem, sigam o seu coração, as pessoas dizem, sigam o seu coração, mas a Bíblia diz, não siga o seu coração, porque enganoso é o coração do homem, e é mais enganoso do que todas as coisas nessa vida. A Bíblia diz que maior é Deus do que o seu coração. Deus é maior do que o seu coração. Os pensamentos de Deus são maiores que os seus pensamentos. Os caminhos de Deus são diferentes dos caminhos humanos. Deus ele tem um caminho melhor para o homem. Um caminho muito melhor para o homem. O caminho de Deus é muito melhor que o caminho a qual está proposto no coração humano. E esse caminho ele é proposto por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo é proposto o melhor caminho que o homem pode seguir. O melhor caminho que o homem pode seguir não é para a Aparecida do Norte, não é para a Trindade. O melhor caminho que o homem pode seguir está aqui escrito. É Jesus. Esse caminho não te leva a uma cidade diferente, não te leva a peregrinar pagando promessa. Esse caminho não te leva a ser idólatra, não te leva a reverenciar Maria, a venerar a Aparecida, mas esse caminho te leva ao oposto desse próprio caminho. O caminho de Cristo leva as pessoas a esse caminho que te leva a verdes passos. É um caminho totalmente oposto ao qual as pessoas estão seguindo pela religião. A religião está te ensinando a viver segundo a carne, não segundo a Cristo. E a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz é a loucura para os que se perdem e perecem. Porém, é o poder de Deus para aqueles que são salvos e creem no Evangelho. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. O homem perece por falta de entendimento. A falta de entendimento leva as pessoas a perecerem, a se afastarem de Deus. A Bíblia fala assim: humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Alimpai as mãos, pecadores e homens de duplo ânimo. Purifiquem os vossos corações e sintam as vossas misérias. Lamentem, chorem e convertam-se. O vosso riso em choro, pranto, o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhem-se diante de Deus, para obter a verdadeira exaltação. Deus ele exalta o homem, não da forma que dizem os próprios homens. Deus ele não exalta o homem dessa maneira que as religiões, os chamados pastores, estão exaltando. A exaltação de Deus não é essa exaltação onde uns estão enriquecendo em cima do Evangelho e outros estão vivendo a mesma situação de sempre.
a exaltação de Deus não é colocar homens que pregam o Evangelho dentro de carros de luxo, vivendo num conforto, numa ostentação. A exaltação de Deus, segundo a Bíblia diz, é Deus colocando o pecador remido num bom lugar, no lugar de salvação, no lugar onde não haverá pranto, ranger de dentes e nem sofrimento, porque todas essas coisas se passarão. Quantos querem receber essa exaltação de Deus? Quantos estão dispostos a se humilhar diante de Deus? Porque para receber de Deus a exaltação, é necessário se humilhar perante a potente mão de Deus. Uma grande loucura, né? Para os fariseus e também para os ateus, dizer que deve se humilhar diante de um Criador. Mas, infelizmente, as pessoas se humilham diante de outras pessoas e não se humilham diante de Deus. Infelizmente, muitos se humilham diante de uma instituição, órgãos políticos, órgãos públicos, se humilham até diante de outras criaturas, mas não se humilham diante de Deus. Se humilham pela ciência, acreditando em suas filosofias, mas não se humilham diante de Deus. Mas a Bíblia fala que aqueles que se humilham a Deus, Deus o exaltará. Porém o homem soberbo, Deus o resistirá. O homem soberbo, como está escrito lá no livro de Salmo, diz o nécio em seu coração, pois não há Deus, porém ele já está corrompido. A Bíblia fala que o homem nécio, ou seja, o homem tolo, diz em seu coração que não há Deus. Porém a Bíblia diz que ele já está corrompido. Já está corrompido. E a Bíblia vai dizer: sintam as suas misérias, lamentem, chorem, convertam-se em vosso riso em choro, e o seu gozo em tristeza. Humilhem-se perante o Senhor e Ele vos exaltará. A Bíblia fala que é melhor uma casa que está em luto do que uma casa em que está havendo uma festa. É melhor a casa onde está em luto do que uma casa que há festa. Ou seja, é melhor as pessoas se humilhando perante Deus, lamentando e chorando diante de Deus dos seus pecados, porque elas serão consoladas e serão remidas. Do que pessoas que estão banqueteando, festejando à vontade os seus pecados, estão caminhando a passos largos para o inferno. Jesus falou assim: aquele que se humilhar será exaltado, porém o que se exaltar será humilhado. Aquele que se humilhar será exaltado, mas o que se exalta, humilhado será. O Senhor Deus, Ele anuncia aos homens, desde o princípio, o fim. E a Bíblia também diz que o fim e o princípio da sabedoria é temer a Deus. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus não é comida nem bebida, porém é gozo e paz do Espírito. Jesus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia aos homens que se arrependam. Jesus anuncia a todos os homens que venham arrepender de todos os seus pecados. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, enquanto Ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo por meio da pessoa de Jesus, e disso Ele deixou certeza, ressuscitando do meio dos mortos. Cristo foi ressuscitado do meio dos mortos, para que o homem possa se humilhar diante da potente mão de Deus e possa exaltar a Deus. O Evangelho, ele faz com que o homem se humilhe diante de Deus. No Evangelho não tem exaltação. É lamentável nós vermos hoje a nossa religião, ela colocando as pessoas no caminho oposto.
Muitos estão atrás de Deus em busca de exaltação, de honras, em busca de honrarias, de serem reconhecidos, terem reconhecimento entre as pessoas. Não se trata dessa exaltação. A exaltação a qual Deus tem é um lugar eterno aonde o seu choro será convertido em alegria. Por isso, se humilhem perante a potente mão de Deus, sinta as vossas misérias, homens de duplo ânimo. Homens de duplo ânimo. Uma hora querem servir a Cristo, outra hora já desistem de tudo. Homens de duplo ânimo. Outra hora estão dizendo que vão buscar Deus, outra hora já endurece o seu coração. A Bíblia fala, homens de duplo ânimo, sujeitem-se a Deus. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele se achegará até a vós. Essa mensagem de Tiago no capítulo 4. No capítulo 4 de Tiago, versículo 9. Você deve sentir a sua miséria diante de Deus. Você não deve ter orgulho do seu pecado. Você deve sentir no seu coração o verdadeiro arrependimento. Você não pode se orgulhar do seu pecado. Quantas pessoas orgulhosas de seus pecados e sabendo que esses pecados levarão ao inferno. Quantas pessoas orgulhosas de serem gays. Quantas pessoas orgulhosas de terem se casado novamente. A Bíblia fala, adúlteros, vocês não sabem que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? Você não sabe que o pecado é inimizade contra Deus? Uma geração que sente orgulho dos seus pecados. Isso é uma amostra de que Cristo está às portas, está perto. O seu dia vem se aproximando. O amor de muitos tem se esfriado. As pessoas têm amado mais esse presente século do que a Deus. As pessoas têm amado mais este mundo do que a Deus. Sabe o que significa amar mais o mundo do que a Deus? Significa ser inimigo da cruz de Cristo. Significa rejeitar o sacrifício, a cruz de Cristo. Rejeitar o sacrifício feito pela salvação da sua alma e pelo perdão dos seus pecados. Isso é uma grande loucura. Rejeitar a salvação é uma grande loucura. Rejeitar o sacrifício em que Cristo fez é uma grande loucura. As pessoas rejeitam a Cristo todos os dias e não percebem. Rejeitam a Cristo em ações. Rejeitam a Cristo em infidelidades, sendo insubordinados a Deus, sendo infiéis a Deus. Rejeitaram a Cristo no passado por palavras, hoje rejeitam em ações. Resistem à verdade e se tornam a mentira. Se despertam hoje, se arrependam, tornem-se a Deus. Não ignore os avisos, não ignore os sinais. Não seja omisso, porque Deus não tomará o culpado por inocente. Esta geração não será tomada por inocente. A geração passada não teve e não houve a misericórdia, a graça que hoje existe. Mas assim a Bíblia fala que maior juízo haverá para esta geração do que para gerações passadas, geração de Sodoma e Gomorra, Nínive, geração de Noé. Haverá menos rigor para eles do que para essa geração. Deus é um Deus zeloso, longânimo, não querendo que alguns se percam, mas antes em que todos venham alcançar a vida eterna. Deus é longânimo. Até quando rejeitarão a longanimidade de Deus para viver pecando e pecando? Até quando resistirão à longanimidade de Deus para viver pecando? É algo mal diante do Senhor. Continuar a viver pecando e pecando é algo mal diante de Deus. A todos são pecadores. Negativo. A Bíblia fala que aquele que peca é do diabo. Então, por esse raciocínio, são todos do diabo.
se todos são pecadores, então todos são do diabo. Não. A Bíblia fala que quem peca é do diabo, mas Cristo veio para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo é o pecado. Jesus veio para desfazer. Para você ver o tão mal e tão perverso que é o pecado diante de Deus, o quão abominável e repúdio Deus tem pelo pecado, em que Ele enviou Jesus para tirar o pecado do mundo, para que as pessoas não vivam de uma forma suja, de uma forma imoral, mas se tornem a Deus, sejam purificados. Purifiquem as vossas mãos, vós de duplo ânimo, sintam as suas misérias diante de Deus, não tenham orgulho dos seus pecados. O orgulho, ele fez com que um ser chamado anjo de luz, não tem o nome Lúcifer na Bíblia, um ser chamado anjo de luz, ele fosse jogado de cima a baixo e se transformasse em um demônio, no próprio diabo. O orgulho, a soberba do homem traz a sua ruína, porém Deus, ele dá graça aos humildes. Olha para você ver o exemplo da cidade de Nínive. Pesquisa para você ver. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, um livro de 4 capítulos. É o período que Jonas pregou na cidade de Nínive. Aqueles homens eram assassinos, eram homens sanguinários, mas porém a Bíblia fala que pela mensagem de Jonas, eles se arrependeram, eles se converteram diante de Deus, eles propuseram um jejum, eles se humilharam diante do Senhor, nem os seus animais comeram. Isso é um exemplo de humildade e humilhação diante de Deus, de reconhecimento de seus pecados. Aquele ladrão que estava crucificado ao lado de Cristo, ele não pediu perdão dos seus pecados, ele apenas reconheceu suas misérias diante de Deus. Ele apenas abriu a sua boca para reconhecer diante de Deus o quão perverso era e seus caminhos, o quão maus eram diante de Deus. É isso que Deus espera de todos os pecadores. Quão lamentável é um pecador orgulhoso. No roubo, no mato, não faço mal para ninguém. Quão detestável é um coração orgulhoso. Tenho minha religião, creio em Deus, não faço mal para ninguém. Esse é um pecador orgulhoso. E quão detestável é esse tipo de pecador diante de Deus, que tem orgulho, e que é soberbo para não reconhecer seus pecados. A Bíblia fala assim: o Senhor Deus, ele dá graça aos humildes, porém ele vai resistir aos soberbos. Jesus adverte a todos em todos os lugares que se arrependam. Eu quero ler uma escritura, uma carta, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, que na verdade são advertências. Está escrito no capítulo 6 de 1 Coríntios, e no versículo 19 adiante, ou melhor, está escrito assim: mas não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. É o que alguns têm sido. Você percebeu essa enorme lista? Essa advertência contra o pecado? Se certifique que você não está nela.
Se certifique urgentemente que você não está nessa lista. Está aqui a lista dos quais não herdarão o reino de Deus. Em 1 Coríntios. Deus está lançando no inferno. Negativo. Totalmente contrário. Deus, Ele está advertindo que os que estão vivendo, praticando tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Se faz necessário se arrepender. Deixe o homem seus maus caminhos e torne-se a Deus. Urgentemente, se arrependa. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Injustos, sodomitas, ladrões, efeminados, bêbados, roubadores, maldizentes, adúlteros, ladrões, todos que praticam essas coisas, a Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus. Certifique-se que você não está nessa lista, mas se você estiver caminhando dessa forma, urgentemente você precisa se arrepender, pois está caminhando com passos largos para o inferno. Não continua por esse caminho, não permanece vivendo errante assim, dessa forma, diante do Senhor. Deus adverte a todos os pecadores que se arrependam, a todos os homens, seres viventes, que tornem-se aos retos caminhos, pela palavra, pela mensagem de Deus. Nós temos um verdadeiro e único caminho que conduz ao Pai. Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você é adúltero, se arrependa. Se você é bêbado, se arrependa. Se você é imoral, se arrependa. Se você é sodomita, sodomita significa homoafetivo, significa gay, se arrependa. Se você se constitui dessa forma como inimigo de Deus, perecerá. Que haja em vosso coração lamentação de vossos pecados, não venha haver o orgulho de seus pecados. Nós vivemos diante de uma geração que se orgulha de seus pecados, se orgulham por ter relações com várias pessoas, se orgulham de serem injustos, caloteiros, mentirosos, enganadores, se orgulham de seus pecados. Mas a Bíblia fala para você não se orgulhar de seus pecados. A Bíblia diz para nós não nos orgulharmos de nossos pecados. Mas a Bíblia fala assim: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, ó pecadores, reconheçam as suas misérias, lamentai-vos diante de Deus, que haja pranto diante de Deus. Humilhem-se perante a potente mão de Deus, para que Deus possa te dar a exaltação. A maior exaltação que Deus pode dar ao mundo, ao homem, é a salvação, é a vida eterna. Não há uma exaltação maior do que essa que Deus possa dar ao homem. O homem carnal, ele busca uma exaltação dos outros homens, reconhecimento dos homens, uma vida financeira melhor, buscam exaltação nessa vida, mas a exaltação de Deus não é aqui na terra. Porém, a exaltação que Deus dá ao homem é uma vida com abundância, uma eternidade de descanso, uma rua de ouro, onde os muros são de jaspe. E a Bíblia fala que essas são as coisas que Deus preparou assim para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Quantos amam a Deus? Pois essas coisas Deus preparou somente para os que o amam. Deus preparou o céu para aqueles que guardam a sua palavra. Essa é a definição de amar a Deus. Está lá em João 14, versículo 23. Quem me ama pratica as minhas palavras, eu o amarei, farei morada dentro dele e me manifestarei a ele. E no versículo 24 diz: quem não me ama, não pratica as minhas palavras. Está aí. Ama a Deus, por que não pratica a palavra de Deus? No livro de João fala: quem diz que conhece a Deus e não guarda seus mandamentos é mentiroso. Ora,
O mandamento é o mesmo que foi anunciado antes. A palavra que vocês estão ouvindo, este é o mandamento. Quem diz que conhece a Deus e não pratica a palavra de Deus é mentiroso. Não conhece a Deus, está distante de Deus. Quem diz que ama a Deus e não pratica as palavras de Deus é mentiroso. Ou seja, a Bíblia prova que nem os evangélicos creem em Deus, que nem os católicos amam a Deus, e nem religioso algum sabe quem é Deus, porque vivem na hipocrisia, vivem na tão grande ironia. Mas Jesus, ele diz: desperta você que dorme, se levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo te esclarecerá se você se dispuser a conhecer a verdade. Se você se dispuser a buscar, a conhecer a verdade, Cristo te esclarecerá o seu entendimento. Cristo, ele tira das trevas para a luz. Cristo, ele traz para a verdade. Se você se dispõe a conhecer a verdade, Jesus, ele te traz das trevas para a luz. Ele te faz resplandecer seu entendimento para que compreenda os seus caminhos. Porque o homem não pode conhecer a Deus. O homem não pode conhecer a Deus senão pelo próprio Jesus Cristo. O homem não pode conhecer a Deus senão pela própria palavra do Senhor. Pois a verdadeira religião pura, imaculada diante de Deus o Pai é essa: visitar os órfãos, as viúvas em suas tribulações, fugir da corrupção deste mundo. Assim Jesus, ele ressuscitará no seu poder, a Bíblia fala, para julgar tanto vivos como mortos, de uma maneira que a Bíblia fala que o mar dará aos seus mortos, ou seja, haverá uma ressurreição dos mortos. A terra, ela vai ter que cuspir para fora todos os seus mortos para estarem diante de Deus, para uma prestação de contas. Todos comparecerão diante do juízo do Senhor Deus. Estejam preparados. Se certifique que você não está caminhando em inimizade contra Deus. Se certifique que você não está vivendo como adúltero, ou como homossexual, ou como mentiroso, ou como avarento, orgulhoso, soberbo, um ladrão, porque dessa forma perecerá. Não vai adiantar purgatório, não vai adiantar missa de sétimo dia, porque na verdade o purgatório é inexistente. É impossível o homem ele deixar essa vida e após a morte alguém colocar ele no bom lugar. É impossível o homem deixar essa vida vivendo em inimizade contra Deus e após a morte ele está no bom lugar. Ah, Deus põe no bom lugar. Sim, ele põe aos que o buscam. Deus, ele põe no bom lugar. A Bíblia fala que Deus sabe dar boas coisas àqueles que buscam. Deus sabe dar boas coisas, e aquele que busca encontra. Aquele que bate a porta se abre. E aquele que pede a Deus, Deus ele dá. Deus sabe colocar no bom lugar os que buscam. O inferno também existe. Como estarão no bom lugar, vivendo dessa forma como está escrito? Como inimigos da cruz, avarentos, idólatras, adúlteros, beberrões, imorais, maldizentes, efeminados, sodomitas, roubadores, soberbos, orgulhosos. Como estará no bom lugar, vivendo como inimigo de Deus? Como estará no bom lugar, se não buscou por esse bom lugar diante do Senhor? Estará em trevas. Hebreus fala no capítulo 9, versículo 27. O homem está, pois, ordenado morrer uma única vez, e vindo, pois, a sua morte, o juízo. Uma só morte. Após a morte vem o juízo. O homem não reencarna numa próxima vida, e não haverá, e não houve uma reencarnação. Porque a Bíblia fala que todo homem está ordenado morrer uma única vez, e depois da morte vem o juízo. Ou seja, o justo juiz, Deus, dará a sentença, céu ou inferno. Se está no céu, não está vagando pela terra.
Se está no inferno, está gemendo de prantos e não está vagando a alma pela terra. Se está no céu ou se está no inferno, não está no purgatório. Se após a morte a alma ela estará ou no céu ou no inferno, meu irmão, você crê numa grande mentira chamada purgatório. E se isso não existe, como verdadeiramente não existe o tal purgatório, você creu numa mentira. Os que creram na mentira se perderam e pereceram. E as pessoas vivem como cegos errantes pela terra, rezando pelos mortos, crendo que eles estarão no bom lugar depois de uma missa de sétimo dia, quando na verdade Jesus ele disse: o resgate da alma é caríssimo, e o homem não pode pagar o resgate da sua alma. A alma sai do purgatório, tem que haver um resgate, e não há preço algum para resgatar uma alma. É caríssimo o preço da redenção de uma alma. Jesus ele pagou o preço para que a alma possa ser salva, pagou o preço. Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, ele que expurga os pecados do mundo. Veja bem, Jesus ele tira o pecado agora, porém após a morte é juízo. Amor de Deus é isso, tirar o pecado. Enquanto você é inimigo de Deus, te dá a oportunidade de se separar de seus pecados agora. Porém, após a morte, segue-se a juízo. Aonde estará? Estará num coral de anjos, juntamente cantando a Deus honras e glórias? Ou estará juntamente de uma multidão de pessoas clamando por misericórdia, pedindo socorro, rangendo e pranteando? Onde estará? Louco, pois esta noite podem pedir a tua alma, e a quem será que está preparado e para quem será? Assim são aqueles que ajuntam para essa vida, preocupam-se com as coisas pertencentes a esta vida e não ajuntam diante de Deus. Jesus propôs isso numa mensagem, uma reflexão. A mensagem de Jesus nos leva a uma profunda reflexão. A mensagem de Jesus não é: hoje tem vitória, Deus vai te abençoar, receba, vem para cá receber sua vitória. A mensagem de Jesus te leva a uma profunda reflexão sobre a vida e sobre a eternidade, porque isso é o destino de toda a alma, uma eternidade. A realidade é essa: você está vivendo, mas há um destino final, uma eternidade a esperar a cada um. Já parou para pensar? Quando pedirem a tua alma, para quem será? Lázaro ele foi cercado por anjos, os anjos levaram Lázaro. Mas a Bíblia diz que a alma do rico foi encontrada no Hades, e ele pedindo por gota de água, pedindo a misericórdia. Porém isso não foi concedido. Deus é socorro na hora, agora, o socorro bem presente agora e na hora da morte. Porém após a morte segue o juízo. Se preparem para se encontrar com Deus. Busquem ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar a Deus enquanto Ele está perto. E deixe os ímpios todos os seus maus caminhos. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, seja contigo. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Que o Senhor Deus te conceda graça. Que Jesus venha usar de misericórdia para com quem Ele quiser. Senhor andava por caminhos de horror, por caminhos... Vamos escolher para ajudar no meu trabalho, assim, Ô, guerreiro, situação de rua hoje aí. eu tô sem nenhum real aqui. Passa o Pix pra mim Abençoa. aí. Não tem, de verdade. Valeu. Abençoa. Mas... oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas também te chama, pois deseja te salvar. O juízo não pensava nem na minha perdição,
E minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus. Aleluia. Isso aí, trabalho feito. Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz.